Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa palavra que, olha, bilhões de pessoas usam todos os dias. Mas será que a gente realmente entende o poder que existe por trás dela? Pois é, amém. Aquela palavra que a gente usa para fechar uma oração, para confirmar alguma coisa, né? É um termo super universal, mas justamente por ser tão comum, às vezes a gente nem para pensar no que ela realmente carrega. Então, vamos lá. O que a gente está de fato declarando quando diz amém? A resposta, olha, é muito mais sólida, muito mais fundamental do que a gente costuma imaginar. Para entender o que amém significa, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Voltar lá para sua raiz hebraica, bem antiga. É ali que o verdadeiro sentido da coisa começa a aparecer. A palavra amém vem da raiz hebraica amã, e o mais interessante é que amã não significa desejo nem esperança. O significado é firmeza, estabilidade, algo sólido, como uma rocha mesmo, algo em que se pode confiar de verdade, em que dá para se apoiar. É por isso que as traduções que a gente conhece, como assim seja ou verdadeiramente, fazem todo sentido. Elas são um jeito de dizer: o que acabou de ser dito é firme, é certo, é verdade. Agora, aqui é que a história fica boa de verdade. Se a base do amém é essa ideia de firmeza, como é que isso se conecta com o conceito de fé? A resposta está em outra palavrinha hebraica. A palavra hebraica para fé é emuná. E o que é incrível, ela vem da mesmíssima raiz, amã. Ou seja, amém e emuná são praticamente da mesma família. Elas compartilham o mesmo DNA de firmeza e estabilidade. Então, o ponto central é este: ter fé, ter emuna, no seu sentido original, não é um desejo vago ou um salto cego no escuro. É o ato de se apoiar, de confiar de verdade em algo ou alguém que é absolutamente confiável. A fé é uma resposta a essa firmeza. E essa ideia de firmeza é tão central, tão importante, que não é só um conceito, chega a ser um título para o próprio Deus. Vamos ver como a Bíblia mostra isso de um jeito brilhante. Lá em Isaías tem uma passagem impressionante. Se a gente traduzir ao pé da letra, ela se refere a Deus como o Deus do Amém. Pensa nisso. Ele não apenas ouve o Amém, ele é a própria fonte de toda firmeza, de toda verdade e confiança em que o Amém se apoia. Ele é a garantia absoluta. Agora, vamos pular lá para o Novo Testamento e ver como Jesus não só usou essa palavra, mas personificou ela de um jeito totalmente radical, um jeito único. E aqui está uma diferença que muda tudo. Tradicionalmente, o amém vinha no final, certo? Como um carimbo, uma confirmação. Mas Jesus faz algo que ninguém fazia. Ele coloca o amém no início da frase. Ao dizer amém, amém, eu vos digo, ele não estava confirmando o que outra pessoa disse. Ele estava declarando que as palavras dele eram a verdade fundamental, garantidas pela autoridade dele. E o ponto máximo disso tudo aparece lá no livro de Apocalipse, onde Jesus não só diz o Amém, ele é o Amém. Ele é a personificação da fidelidade de Deus, a garantia viva de que todas as promessas de Deus são firmes e verdadeiras. Para entender a profundidade dessa fidelidade, vamos dar uma olhada rápida em como Deus faz promessas. Existem basicamente dois tipos de alianças, e a diferença entre elas revela tudo sobre o caráter do Deus do Amém. De um lado, a gente tem as alianças condicionais, como a aliança mosaica, que dependiam da obediência humana. Tipo, se vocês obedecerem, então eu abençoarei. Do outro lado, temos as alianças incondicionais, como as que Deus fez com Abraão e Davi, que dependiam unicamente do juramento e do caráter de Deus. Tem uma cena incrível em Gênesis. Num ritual para fechar uma aliança, as duas partes tinham que passar entre animais divididos. Mas aqui, Abraão é colocado para dormir, e só uma representação de Deus passa pelo meio dos animais. O que isso queria dizer? Deus estava basicamente falando: o cumprimento desta promessa depende 100% de mim. Eu assumo toda a responsabilidade. Minha fidelidade é a única garantia. Então, vamos juntar todas as peças. Deus age com emuná, com uma fidelidade perfeita. Por causa disso, a promessa dele é firme. E a nossa resposta, o nosso ato de fé e confiança nessa firmeza toda, é declarar Amém. E isso nos traz de volta para esse título tão poderoso. O Deus que se compromete com as suas próprias promessas, que baseia sua aliança no seu próprio caráter, que não muda. Ele é, na essência, o Deus do Amém. Então, da próxima vez que se disser Amém, vale a pena lembrar disso. Não é só o fim de uma oração. É uma declaração poderosa.
É se alinhar com a própria natureza de Deus. É plantar os pés na rocha da fidelidade dele e dizer: isto é firme, isto é verdade e é nisto que eu me apoio.